Menos um dia, galera. Agora faltam 2 para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Bem, assistiu o jogo de hoje entre México e África do Sul? O que vocês acharam do jogo? Cara, eu acho que o México tem uma boa seleção, começou muito bem o jogo, fez gol bem rápido, né? Com 8 minutos já estava 1-0 para o México. Porém, galera, depois o México perdeu, empilhou chances e não conseguiu marcar mais, né? Só foi marcar o segundo gol no segundo tempo. A equipe da África do Sul já tinha 2 jogadores expulsos. E daí no final o Wilton Pereira Sampaio expulsou o terceiro jogador do jogo, né? Que foi um jogador do México, né? Uma expulsão um pouco duvidosa. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, se é que você viu ou não o lance, tá bom? Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Vamos acompanhar aqui agora as últimas informações da seleção brasileira. Brasil e Marrocos, sabadão, faltam 2 dias. Que beleza, hein? Vamos lá. A quinta-feira, Zinho, começa contigo. Como é que foi o dia por aí? Foi um dia agradável, mais quente do que o normal, né? Hoje para mim foi o dia mais quente, mas com o Alisson dando uma entrevista coletiva e ele ali dizendo, porque ele está aí como um goleiro, né? Batendo recorde em participações de Copa do Mundo, né? Já se juntando a Taffarel, e falou muito do Taffarel, da importância do Taffarel na vida profissional dele, não só na seleção como no Liverpool também. Falou do período que ele ficou parado aí de contusão, né, mas que ele se sente 100% confiante, e destacando muito que os jogadores estão fechados, estão concentrados e estão sabendo daquilo que o Ancelotti quer para sistema de jogo, para tática, para estreia. E isso foi legal, foi muito bom. Se expressa muito bem o Alisson, a gente vai ver momentos aí da entrevista coletiva dele. O treinamento, como sempre, 15 minutinhos. Hoje, mais próximos da gente ali, esse momento de aquecimento, de brincadeira. Foi dividido 3 times, né, de coletes diferentes. E os outros 2 tocando a bola, tenta roubar, já é um aquecimento, mas levando para aquilo que acontece no jogo, é espaço reduzido, é muita dinâmica, é muita troca de posição, é pegada, é marcação. Vai acontecer muito isso para mim no jogo contra Marrocos, um jogo de muita intensidade, né, de muito estudo, de muita pegada e de muita competição, principalmente ali no meio campo. E o Ancelotti trabalha muito em cima disso. Depois eu tive um momento lá que eu fui conversar com o Rodrigo Caetano, perguntei também para ele como é que estava ali aquela atmosfera e a blindagem, e ele ratificou isso, que o objetivo agora, principalmente para a estreia de Copa do Mundo, é ficar bem fechadinho, só os jogadores, não tem entrada de ninguém. Parabéns, cara, é isso aí, né? Concentração de seleção brasileira na Copa tem que ser assim, cara. Não tem que entrar ninguém, é só jogador, cara. Foco total no próximo jogo, né? Fora, eu mesmo entrei, mas não foi lá onde os jogadores estavam, foi ali perto da rouparia, para bater um papo com a galera também da rouparia. Fiquei batendo papo com o Rodrigo Caetano ali. Mais à frente vai ter um momento que vai ser liberado ali, vai ter um almoço, né, dos familiares, até para eles entenderem como os jogadores estão sendo bem tratados ali, como é o ambiente, mas vai ser um momento só. Eu acho isso fundamental. Estou falando isso porque eu acho isso fundamental para essa seleção, que precisa desse encaixe, dessa liga e desse entrosamento, companheiros. Vamos lá, turma, vamos começar a falar desse jogo, tem bastante coisa para a gente falar. E eu queria jogar um tema para vocês, que é o seguinte, Izinho, fiquei absolutamente à vontade, eu vou começar agora aqui na bancada e fique à vontade para chegar chegando. Vocês esperam que a seleção brasileira no jogo contra Marrocos é um time que está, assim, razoavelmente nessas bases que foram vistas? Porque se a gente parar para pensar, a amostragem, nada foi definitivo. Se parar talvez seja só Casemiro e Bruno Guimarães a coisa mais definitiva, um Vini Júnior e um Rafinha, mas assim, dos 11, a gente já viu bastante, até goleiro, por causa do Alisson. Não estou dizendo que o Alisson não vai jogar. Vocês acham que alguma coisa do tipo, o Endrick jogar bem, pintar titular, as laterais, que são um tema de indefinição pela falta de um ter se sobreposto ao outro,
Vocês acham que pode pintar uma escalação não maluca, mas assim, com 2, 3 coisas que a gente fala, cara, não me esperava por isso. Começa aí, Eugênio. Olha, eu não sei, acho que não. Acho que ele não vai surpreender tanto assim, não. É claro que ninguém tem 100% do time certo. Mas a gente sabe que, a não ser que tenha algum problema físico, a gente vai ter o Alisson, a gente vai ter o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, a gente vai ter o Bruno Guimarães e o Casimiro, a gente vai ter o Vini e o Rafinha. Aí, esses lados aqui a gente tem que ver. As laterais estão em aberto. Eu acho que vai ser o Ibanez pela direita e eu colocaria o Douglas Santos pela esquerda. E acho que o Paquetá vai jogar. Isso que eu ia te perguntar. E o atacante, desculpa, eu não registrei. O Matheus Cunha, você acha? O Igor Thiago? Então, aí que essa é a minha maior questão. Se vai ser o Matheus Cunha ou se ele vai colocar alguém mais agressivo. Que poderia ser o Igor Thiago, ou o Endrick, ou mesmo o Luiz Henrique. Porque esses jogadores dão muitas possibilidades de formação para ele. Sim. O Paquetá é um jogador que, do meio para frente, você pode colocar em qualquer posição que ele vai fazer. O Matheus Cunha também, tenho entendido o Matheus Cunha mais como um meia do que como um atacante de fato. O Rafinha e o Vini também não guardam posição. Você dificilmente vai ver o Vini pela direita, mas ele, da ponta para dentro, ele está acostumado a fazer esse movimento. Então, se ele for mais conservador, eu acho que ele vai de Matheus Cunha e Paquetá, para completar. Porque são dois jogadores que recompõem mais. Se ele quiser agredir mais, aí ele pode pintar com um desses que eu falei. Ou o Endrick, ou o Igor Thiago, ou o Luiz Henrique pelo lado direito, no caso. Aí seria o Luiz Henrique pela direita, trazendo o Rafinha um pouco mais para dentro, com mais liberdade. É um time que a gente vai ver mudar o tempo todo, tá? E mudar não só no nome dos jogadores, mudar dentro de campo. Esse time não vai guardar muita posição. Os jogadores vão estar se movimentando bastante. Então é difícil a gente cravar esse ou aquele, porque você vai olhar, poxa, o Danilo não merece uma chance? Eventualmente, o Danilo merece. O Ryan não merece entrar de vez em quando? Merece. E você vai procurar outros jogadores que vão também poder aparecer no time. Cara, 5 substituições para cada jogo dá para mexer muito, cara, nos times. 3 jogos da fase de grupos. Dá para trocar 15 jogadores. Então dá para mexer muito. Todos vão jogar, galera. Temos aqui já a provável escalação. Vou soltar aqui para vocês no final do vídeo. Valeu? Mas de início, eu acho que não. Zinho, vou jogar pro Zinho pra gente aproveitar o Zinho. Zinho, e aí? O que você acha das dúvidas do Eugênio? Laterais, Paquetá versus um quarto de ataque e Igor Thiago versus Matheus Cunha versus alguma outra opção, no caso do Paquetá ser o titular. Bom, para tentar ajudar o Eugênio nas dúvidas dele, é muito o que eu estou percebendo ali no momento que a gente fica os 15 minutos, né? E as conversas que tem de todo mundo da imprensa ali, cada um busca a sua informação, a sua fonte, muita gente falando, mas pelo que eu, nos momentos que eu estive com o Ancelotti, até antes de vir aqui para os Estados Unidos, pelo que eu vi dos últimos 2 amistosos, né? E que ele fez vários testes no primeiro tempo, no segundo tempo, dos 2 jogos. E o pouquinho do esboço que a gente vê ali no treino, não é uma informação, tá, gente? Eu não conversei com ninguém da CBF e esse time que eu vou falar é aquele time que eu vou cravar. É um sentimento meu para primeiro jogo. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Bruno Guimarães e Casimiro, Rafinha, Vini, Matheus Cunha, e aí vai a minha única dúvida. Se ele começa com Paquetá para preencher esse meio ou se ele vai com Luiz Henrique, aberto pela ponta. A informação que eu trouxe lá do corte do canal Sport TV é que o Paquetá será o titular, tá? A única dúvida que eu tenho. Então, das laterais é o Danilo que ele falou, né? Na direita e o Alexandre na esquerda. Tá. E aí, Elton? Bom, eu tô com o Zinho nessa... Eu ia falar a mesma coisa. Eu nem tava. Mas agora, se ele falou, eu tô.
Eu vejo o Ancelotti ele fazer uma mistura de ter uma identidade com o olhar para o adversário. A ausência do Essaouli muda um pouco a forma do Marrocos jogar, mas o Hakimi continua ali pelo lado direito. Eu acho que o Alex Sandro marca melhor do que o Douglas Santos. Isso não significa que o Alex Sandro deles seja... é exatamente ofensivo. Exatamente, né? Mas eu não imagino também o Alex Sandro atravessando o meio-campo, indo à linha de fundo, para depois voltar marcando o Hakimi. Eu acho que quem vai fazer isso é o Vinícius Júnior. E isso é uma... Eu também não vejo o Douglas indo na linha de fundo. Mas eu acho que o Alex Sandro ele traz algo que o Ancelotti gosta muito, que é construção a partir da linha de 4, ofensiva. Eu acho que ele é um cara que muitas vezes... O Danilo já jogou de volante, né? O Danilo, com o Guardiola, jogou de lateral esquerdo, jogou por dentro ali. Então, eu acho que são dois laterais que trabalham muito bem essa construção e aí a velocidade é com o Rafinha, é com o Vinícius Júnior. Você tocou num outro ponto, desculpa que eu estou interferindo no seu comentário, que a gente pode guardar para depois, que é essa construção a partir de trás, que até agora tem sido muito problemática. Desculpa. Então, a gente até ressaltou mais a seleção brasileira jogando com aquela marcação-pressão, né? Roubando a bola no campo de ataque, fazendo gol. Foi assim, inclusive, no último amistoso. Foi muito bem dessa forma. O Egito é um time que teve muita dificuldade de sair do campo de defesa. Mas ainda assim é uma seleção que não teve tanta posse de bola assim, né? A saída do Wesley foi algo que trouxe algo para ele diferente ali durante o jogo. E eu acho que Danilo entrando no lugar dele já responde o lado direito. Acho que muito mais até do que o Ibanez, que começou o jogo, né, na zaga e permaneceu ali quando o Danilo entrou. E eu acho que o Danilo só entrou porque o Ibanez já estava na zaga. Mas ele poderia colocar o Bremer, por exemplo, e empurrar o Ibanez para a lateral direita, né? Ele tinha essa possibilidade. Sim. O Gabriel Magalhães foi poupado naquele jogo especificamente, né? Colocar o Danilo, ele poderia colocar o Danilo, trazer ele para zagueiro e botar o Ibanez também, na lateral. Também. Então, eu acho que poderia ter feito isso também. Na minha cabeça ele estava olhando o Ibanez de zagueiro, mas... Sim. Não, só para completar, eu acho que um aspecto que eu acho que também vai pesar muito, você falou que a seleção vai rodar muito não só com formação, mas com jogadores. A seleção, eu acho que dá, entre aspas, sorte nesse quesito na primeira fase, porque são jogos um pouquinho mais tarde nos Estados Unidos. Estava vendo, viu, Zinho, que em 1994, você já fala muito sobre essa questão do calor. Com as mudanças climáticas, teremos nos Estados Unidos temperaturas 50% maiores do que 1994. São 26 partidas que serão realizadas em condições preocupantes para jogadores, para comissões técnicas, né, departamento físico. Então, o Brasil escapa um pouco disso. Cara, eu tava vendo no jornal, tem um estádio lá dos Estados Unidos que tem 12 ar-condicionados gigantes na beira do campo, né? E são vários em todo o campo, né? Para refrescar o ambiente, galera. Imagina, né, cara? Que tecnologia, né? E haja energia, hein? Para refrescar ali durante o sol, durante a tarde, né? Você diminui a rotação e a partir do mata-mata você pode ter jogos mais cedo e aí encarar esse calor dos Estados Unidos, você pensando também nessa linha de 4 mais conservadora e deixando que o ataque resolva nesse sentido de velocidade, entendo também o Alex Sandro e o Danilo como esses caras das laterais. Vamos fazer o seguinte, a gente vai trazer um pouco de ambiente da seleção de Marrocos, tanto do país quanto dessa base marroquina nos Estados Unidos com o Nicolete. Agora o André Linares vai acompanhar o jogo, está fazendo a cobertura do jogo Brasil-Marrocos diretamente do Marrocos. Ele que mora ali em Barcelona e a Espanha do lado, né? Assim, foi a nado, Linares? Foi a nado, assim, um caiaque? Como é que você foi? Porque tem ponto... Da Espanha eu não sei, eu sei que de Portugal tem ponto que você vê Marrocos. A Espanha eu não sei se tem um ponto que você vê estando na Espanha. Na Portugal com certeza, porque eu fui, mas eu não sei na Espanha. Traga um pouco desse clima, de uma seleção que foi semifinalista, não é a mesma seleção, ela também tem problemas de lesão, inclusive hoje com episódios novos. É contigo, Linares, boa noite pra você. Oi, Felipe, grande abraço para todo mundo aí no Brasil, para os companheiros também nos Estados Unidos. Não tô com fôlego para tanto, não. É perto, mas para vir nadando um pouco demais. Mas é rapidinho, de fato. Barcelona, Casablanca, 2 horas e 15
de voo, por aqui já 11h53 da noite, e com uma expectativa muito grande dos marroquinos, né, para essa participação da seleção, depois, como você destacava, de ter ficado na 4ª posição na Copa passada, ter se tornado a primeira seleção africana a fazer semifinais, cai ali diante da França, mas depois de ter eliminado Espanha, Portugal, é atual campeã também da Copa Africana de Nações, né, depois daquela polêmica final contra Senegal, depois ficando com o título por uma resolução administrativa, mas sem dúvida uma equipe muito forte que gera essa expectativa também do torcedor. Dando uma volta rápida nas primeiras horas por aqui, a gente vê pelo centro, né, muitas, principalmente Bono e Hakimi aparecendo tanto nas camisas dos torcedores e também quanto nas publicidades, né, o mercado publicitário também aproveitando muito por aqui, colocando principalmente os dois ali como garotos propaganda nesse momento. E um outro aspecto também interessante dessa situação, que a gente já tem visto também com outras seleções, principalmente de torcedores saindo da África, né? Então, por aqui também, algumas dezenas de torcedores que relatam que tinham ingressos, que tinham hotel reservado, e na hora de conseguir o visto, tiveram visto negado, sem muitas explicações, segundo eles, e deixam de conseguir estarem presentes, né? Porque a torcida marroquina é sempre muito apaixonada e possivelmente certamente estaria em número ainda maior nessa partida de estreia, não fossem situações como essa. Um relato que ouvi também de alguns torcedores que conseguiram ir para o Mundial de Clubes, né, no ano passado, e que diziam que muitos, na verdade, eles comentavam que a maioria de outros marroquinos que estavam tentando também visto para acompanhar a equipe no Mundial de Clubes não tinham conseguido. Então acaba sendo um aspecto também que gera uma dificuldade para quem tem a possibilidade financeira e o espaço na agenda para poder fazer uma viagem como essa. Para alguns marroquinos acabou também não tendo oportunidade, né, de viver de perto, queriam estar ali junto da seleção, principalmente nessa estreia contra o Brasil. Vinícius Nicoletti, agora passando a bola para você que está acompanhando a seleção que perdeu jogadores importantes e de forma definitiva, né? Num primeiro momento tinha esperança, será que depois da primeira fase, se chega no mata-mata e tal, esse astral, imagino que um dia pesado aí acompanhando a seleção do Marrocos. Felipe, mas não foi o que a gente sentiu durante o treinamento, esses 15 minutos iniciais, né? Perdeu o Ezzalzouli, que é um atacante importante do Betis, um dos principais atacantes do Marrocos. Ele se machucou na partida do final de semana, o último amistoso contra a Noruega, uma contusão no joelho. Tinha aí esperança de recuperação, mas a lesão aí detectou que ele ia ficar de 3 a 4 semanas, então foi cortado. A gente conversou com uma jornalista depois do treinamento, falando como é que esses dois cortes, né, o Ezzalzouli e também o zagueiro, o Aguerd, que foi titular na última Copa do Mundo, zagueiro experiente, ele já veio com uma lesão na virilha, assim como o Neymar, né? E havia expectativa de recuperar o jogador durante a Copa do Mundo, mas um exame não mostrou evolução na sua lesão, então foi decidido mais um corte, então os dois jogadores estão fora da Copa do Mundo. E aí a gente fez essa questão para a jornalista, pesa, não, como é que é? Ela disse que não, claro que ela amenizou um pouquinho a situação, disse que o grupo está bem preparado, está fechado, e o substituto do Ezzalzouli, principalmente, porque os zagueiros já vinham treinando ali, né, já estavam entrosados. Ezzalzouli é o nome do cara, e eu me enrolando ontem para falar o nome dele, hein? Ezzalzouli? Não ia contar com o Aguerd nesse início de Copa do Mundo, mas o Ezzalzouli sim, e ela minimizou a ausência desse atacante. Quem vai entrar no lugar dele é o Taube, do Sunderland, da Inglaterra, que é um jogador que compõe um pouquinho mais. A gente conversou também com outros jornalistas para saber como é que vem esse time do Marrocos, como vai enfrentar o Brasil, se vai para cima, se será um time ofensivo, se vem um pouquinho mais resguardado. E o que eles disseram, a dúvida principal está no meio-campo, ou o Nahri, que é do Girona da Espanha, que é um dos principais jogadores dessa seleção, que é um meia mais ofensivo, ou então o Ainaoui, que é da Roma, aí seria um volante mais marcador, ele entraria com 3 jogadores no meio-campo, 3 jogadores de marcação. Essa é a principal dúvida. E aí tem uma dúvida na questão da lesão, na lateral esquerda. O Nasraoui, que é o lateral esquerdo do Manchester United, ele é lateral direito, joga na esquerda porque na direita tem um dos melhores do mundo, o Hakimi, e se ele não puder jogar, joga o Salah Dini, que é do PSV da Holanda, time que foi do Romário, do Ronaldinho, e é um lateral também defensivo
para compor essa seleção do Marrocos para a estreia contra o Brasil. Então, 2 dúvidas para enfrentar o Brasil no meio-campo mais defensivo, ou na lateral esquerda, questão da lesão. Mas no ataque, eu conversando, eles vão para cima, vai atacar, e é um trio de ataque. O Taube, que é esse que deve entrar no lugar do Ezzalzouli, e aí o Sabari, que é um atacante, e o Brahim Dias, que é a grande esperança do Marrocos nesse Mundial. No último Mundial ele não jogou, teve o processo de naturalização, é espanhol, parentes marroquinos, e agora vai defender o Marrocos numa Copa do Mundo. Então, toda a expectativa do Marrocos, muita empolgação em relação à torcida, todos os jornalistas também citaram isso, e agora impressionante, Felipe, que a gente viu aqui o Hakimi, ele chegou de bicicleta, para você ver, estava todo mundo reunido no campo, ele veio brincando, ele e um outro companheiro, veio de bicicleta entre os companheiros, e depois no momento do treinamento a gente vê a seriedade, a liderança dele, puxando os companheiros, só no aquecimento você vê essa liderança, realmente um jogador diferenciado já nesse momento. Inclusive a gente fez uma brincadeira, um face-to-face, aqui é face-to-face, não é cara a cara, com os jogadores do Brasil, e o único, claro que não tem discussão, é na lateral direita, Hakimi ou Danilo. Como diria um companheiro nosso, João Guilherme, a necessidade, esse aí, todo mundo vota no Hakimi sem dúvida, aliás, cairia muito bem na seleção brasileira, mas esse é o cara, é o pilar. Meu Deus do céu, o Hakimi é monstro. Hoje eu acho que é o melhor lateral do mundo, cara. Da equipe do Marrocos. E outra situação, eles estão muito empolgados também com o novo técnico que assumiu o time depois da Copa Africana, 3 meses, Mohamed Aouabi, que veio no lugar do Regragui. E eles dizendo que é um técnico, uma solução caseira, mas eles também esperam um esquema tático mais forte do Marrocos nessa Copa do Mundo em relação ao Mundial, ao último Mundial no Catar. Inclusive na questão tática. Diz que é um técnico que conhece os jogadores, mas o treinador anterior era mais paizão, falava mais com o técnico. O Mohamed Aouabi é um técnico mais estrategista. Muito bem, temos aqui a provável escalação da seleção brasileira e você pode ir comentando daí se você concorda com essa escalação ou não, tá bom? Bem, galera, dá os créditos aqui para o GE. Vamos lá, escalação da seleção, Ancelotti repete time, observa variações e trabalha bola parada. Importante, hein? Bola parada defensiva e ofensiva. Tem que saber o que fazer na hora que a bola chega, né? Ajuste fino nas bolas paradas, observações de variação e manutenção da estrutura com os mais experientes. Carlo Ancelotti comandou nesta quinta-feira o penúltimo treino da seleção visando a estreia na Copa do Mundo diante de Marrocos e repetiu a escalação com Danilo e Alexandro nas laterais. Cunha e Paquetá na frente com alternâncias. Após a parte aberta para a imprensa, o Brasil fez trabalhos específicos de bolas paradas, ofensivas e defensivas. Como o elenco tem jogadores a mais do que o necessário para um 11 contra 11, né? No caso são 26, né? Teria que fazer um time daí no caso teria que fazer um time com 3 goleiros. Não dá, né? Com 3 goleiros. Então, ele fez o seguinte, ó. Carleto aproveitou para revezar Douglas Santos com Alexandro na esquerda e Igor Thiago com Matheus Cunha no ataque. Por quê, galera? Nesse caso, fica um goleiro de fora e joga 12 jogadores contra 12 jogadores, revezando um e o outro, né? Bem, dito isso, a sinalização, no entanto, segue no sentido do Brasil começar a Copa do Mundo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. A comissão técnica ficou satisfeita com a ocupação de espaços no meio de campo e a sincronia entre Lucas Paquetá e Bruno Guimarães nas ações com a bola diante do Egito. Com a ausência de Wesley, Rafinha segue com mobilidade, mas com a presença maior no corredor direito nas dinâmicas de ataque. Sem a bola, o Brasil segue no 4-4-2 informado pelo próprio Ancelotti. Neste cenário, porém, Matheus Cunha quem recompõe pela esquerda
com Paquetá pela direita, dando maior liberdade para Vini e Rafinha. Com a bola, eles têm uma ação. Sem a bola, eles têm outra ação, né? Interessante isso, né? Brasil e Marrocos se enfrentam no próximo sábado, às 19 horas de Brasília, pela abertura do Grupo C, no estádio Nova York, em Nova Jersey. Haiti e Escócia completam a chave e se enfrentam também no sábado, às 21 horas, em Boston. Tá aqui então, galera, os jogos da Seleção Brasileira, dia 13, 19 e 24 de junho. Bem dito isso, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, fui!